Segundo Samuel, capítulo 1, subtítulo: Davi é informado da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas. Havia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando, no terceiro dia, veio um homem do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de terra. Chegando a Davi, ele se prostrou em terra e lhe fez reverência. Davi lhe perguntou: De onde vens? Ele lhe respondeu: Escapei do acampamento de Israel. Davi lhe perguntou ainda: O que aconteceu? Conta-me. E ele lhe respondeu: A tropa fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram. Saul e seu filho Jonatas também foram mortos. Davi perguntou ao rapaz que lhe trazia as notícias: Como sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram? Então o rapaz que lhe dava a notícia disse: Eu estava, por acaso, no monte Gilboa e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros e os cavaleiros tentavam alcançá-lo. Nisso ele olhou para trás, viu-me e me chamou. E eu disse: Aqui estou. Então ele me perguntou: Quem és tu? E eu lhe respondi: Sou a Malequita. Então ele me disse: Vem cá, mata-me. Estou cheio de cãibras, mas continuou vivo. Então fui até ele e o matei, porque sabia que ele não sobreviveria depois de ter caído. E tomei-lhe a coroa da cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui a meu senhor. Então Davi pegou suas próprias vestes e as rasgou, e todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por seu filho Jonatas, e pelo povo do Senhor, e pela nação de Israel, porque haviam morrido na batalha. Então Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: De onde és tu? Ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro malequita. Davi lhe perguntou ainda: Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um rapaz, disse-lhe: Vem cá e ataca-o. E o rapaz o feriu, e ele morreu. Davi tinha dito ao rapaz: Caia o teu sangue sobre tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti, quando disseste: Eu matei o ungido do Senhor. Subtítulo: Davi chora por Saul e Jonatas. Davi demonstrou sua dor pela morte de Saul e seu filho Jonatas, com essa lamentação, ordenando que fosse ensinada ao povo de Judá. Lamentação do arco, que foi registrado no livro de Jazar. Tua glória, ó Israel, foi morta sobre tuas colinas. Como caíram os valentes! Não contes isso em Gate, nem o proclames nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caiam sobre vós orvalho nem chuva, nem haja campos que produzam ofertas, pois ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será lustrado com óleo. O arco de Jonatas nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos guerreiros, nem a espada de Saul voltou vazia. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também não se separaram na sua morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que punha adornos de ouro sobre vossos vestidos. Como caíram os guerreiros no meio da batalha! Jonatas foi morto nas tuas colinas. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito querido a mim. Tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2, segundo Samuel. Subtítulo: Davi é aclamado rei de Judá. Depois disso, Davi consultou o Senhor, perguntando: Subirei a alguma das cidades de Judá? O Senhor lhe respondeu: Sobe. Davi ainda perguntou: Para onde subirei? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Então Davi subiu para lá.
juntamente com suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e foram habitar nas cidades de Hebrom. Então os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá. Depois informaram a Davi que os homens de Jabes-Gileade haviam sepultado Saul. Davi mandou mensageiros dizer aos homens de Jabes-Gileade: Benditos sejais do Senhor, pela bondade que mostraste sepultando Saul, vosso Senhor. Agora que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos seja fiel, e eu também vos retribuirei pelo bem que fizestes. Fortalecei agora as vossas mãos e sede homens valentes, porque vosso Senhor Saul está morto, e a tribo de Judá me ungiu como rei. Subtítulo: Abner constitui Isbosete rei sobre Israel. Mas Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o levou para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia Davi. Davi reinou em Hebrom, sobre a tribo de Judá, durante 7 anos e 6 meses. Subtítulo: A vitória de Davi sobre Isbosete. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, foi de Maanaim para Gibeão. Foram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão. Uns ficaram de um lado do tanque e os outros do outro lado. Então Abner disse a Joabe: Levantem-se os jovens e lutem diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. Eles se levantaram e foram contados 12 de Benjamim e de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um agarrou o adversário pela cabeça e meteu-lhe a espada no lado, e assim morreram juntos. Então, aquele lugar que fica próximo de Gibeão se chamou Elcate Azurim. Naquele dia houve uma batalha cruel, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abzai e Azael. E Azael era veloz, como as gazelas do campo. Azael perseguiu Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso, Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Sou eu. Então Abner lhe disse: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e pega um dos jovens e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desistir de persegui-lo. Então Abner voltou a dizer a Azael: Sai de detrás de mim, para que eu não te mate e te jogue por terra, pois como eu ficaria diante de Joabe, teu irmão? Porém, ele não desistiu de persegui-lo. Então Abner o feriu com a ponta da lança na barriga, de modo que a lança saiu pelas costas e ele caiu ali e morreu. Naquele mesmo lugar, todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto paravam. Mas Joabe e Abzai perseguiram Abner, e ao pôr do sol eles chegaram à colina de Amar, que fica ao lado de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. As tropas de Benjamim se juntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, tomaram posição no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: Tu continuarás matando a espada para sempre? Não sabes que isso levará à amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tropas que desistam de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu: Vive Deus, que, se não tivesses falado, só amanhã cedo as tropas teriam cessado de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e toda a tropa parou, e não perseguiu mais Israel, nem continuou lutando. E Abner e os seus homens caminharam toda aquela noite pela Arabá,
E, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e chegaram a Maanaim. Joabe voltou de perseguir Abner. Quando ajuntou todas as tropas, faltavam 19 homens dos servos de Davi e também Asael. Mas os servos de Davi haviam ferido de morte 360 homens de Benjamim, dentre os homens de Abner. E pegaram Asael e o sepultaram no sepulcro de seu pai, em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e chegaram a Hebrom, ao amanhecer do dia. Capítulo 3. Segundo Samuel. A guerra entre a família de Saul e a de Davi foi longa, mas Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a família de Saul ficava cada vez mais enfraquecida. Subtítulo: Os filhos de Davi nascidos em Hebrom. Davi teve filhos em Hebrom. Seu primogênito era Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Subtítulo: Abner faz aliança com Davi. Enquanto houve guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul teve uma concubina, de nome Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: Por que te deitaste com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e disse: Por acaso sou um cão inútil de Judá? Até hoje tenho sido fiel à família de Saul, teu pai, e a seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, mas agora tu queres me culpar por essa mulher. Assim que Deus me castigue como bem lhe parecer, se eu não fizer por Davi conforme o Senhor lhe jurou, de transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan até Berseba. Esbozete não pôde responder mais nada a Abner, porque o temia. Então Abner mandou seus mensageiros dizerem a Davi: De quem é a terra? Faz aliança comigo e eu serei contigo, para resgatar para ti todo Israel. Davi respondeu: Está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te peço: quando vieres a mim, não entrarás na minha presença se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul. Davi também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Devolve-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la de seu marido, Paltiel, filho de Laís, que foi chorando atrás dela até Baurim. Então Abner lhe disse: Volta para casa. E ele voltou. Então Abner disse aos anciãos de Israel: Há muito tempo querieis que Davi fosse vosso rei. Tornai-o agora rei entre vós, porque o Senhor disse a respeito de Davi: Livrarei o meu povo da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos por meio do meu servo Davi. Abner falou do mesmo modo a Benjamim e foi também dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim havia resolvido. Abner foi encontrar-se com Davi, em Hebrom, acompanhado de 20 homens, e Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que estavam com ele. Então Abner disse a Davi: Eu me levantarei e trarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para que faça aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejares. Assim Davi dispensou Abner, e ele foi embora em paz. Subtítulo: Joabe mata Abner. Os servos de Davi e Joabe voltaram de uma incursão, trazendo consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia dispensado e ele havia saído em paz. Quando Joabe chegou com todo o exército que tinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei.
e o rei o deixou partir, e ele saiu em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Abner veio ao teu encontro. Por que deixaste que ele fosse embora, permitindo que saísse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner. Ele veio te enganar, conhecer tuas estratégias de guerra e tudo quanto fazes. Então, saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta de entrada para lhe falar em segredo. E ali o feriu na barriga, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Quando Davi soube, disse: Eu e o meu reino somos inocentes do sangue de Abner, filho de Ner, para sempre, diante do Senhor. Que Joabe e toda a família de seu pai seja culpada. E nunca falte quem tenha fluxo ou lepra, quem precise de muletas, quem seja ferido à espada, ou quem passe fome na família de Joabe. Joabe e seu irmão Abzai mataram Abner, porque ele havia matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeão. Subtítulo: Davi lamenta a morte de Abner. Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai as vestes, veste-vos de pano de saco, e ide lamentando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo no caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner, e todo o povo chorou também. O rei lamentou por Abner. Abner tinha que morrer como morre um vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés presos por grilhões, mas caístes como quem cai diante dos filhos do mal. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois disso, todo o povo veio fazer com que Davi comesse alguma coisa enquanto era dia. Mas Davi jurou: Que Deus me castigue como quiser, se eu provar pão ou alguma outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo notou isso e pareceu-lhe bem, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel entenderam que o rei não desejava que matassem Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Mas eu hoje estou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são fortes demais para mim. Que o Senhor retribua ao malfeitor conforme a sua maldade.